capítulo de número 5. Está sendo distribuído aquelas folhas de anotações, para os nossos juniores, adolescentes, para que você possa interagir aí com o que está sendo pregado. Hoje, continuando a série de estudos, nós iremos ler o texto bíblico daqui um pouquinho, tá? Mas de forma introdutória, nós vamos iniciar neste momento, tá? Enquanto estão regulando aí o som, Está um pouco estridente. Se não conseguir equilibrar aí, Gabriel, eu uso o outro, tá? Mas pode ir tentando aí. Irmãos, há quem diga, que tudo que existe surgiu do acaso. Há quem diga isso, há quem defenda isso, que ao longo dos bilhões de anos, tudo foi se ajustando, foi chegando no seu devido lugar, foi se desenvolvendo, e hoje cada coisa tem a sua função, no seu devido lugar, funcionando rigorosamente ao propósito determinado pelo acaso. Então, é isso que tem sido dito, Mas assim, eu não tenho fé suficiente, a minha fé não é tão grande para acreditar que tudo surgiu do acaso. Teria que ter muita fé para crer que tudo que existe, existiu por uma questão aleatória e que foi se dando tom, cores e propósito funcionando do jeito que funciona hoje, Esses dias atrás eu vi um videozinho muito interessante de um cientista e ele falava sobre a função da Lua sobre a Terra, sobre a vida na Terra. E é interessante, ele dizendo que a Lua ela tem uma influência direta sobre as marés, sobre o mar. Isso é muito interessante. Ela exerce uma influência sobre as marés. Quando o mar está revolto, quando as marés sobem, isso está ligado com a Lua. A Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu os astros para governarem, o Sol durante o dia e a Lua durante a noite. Mas é interessante pensando, e ele falando sobre a função da Lua. A Lua ela tem uma função de inclinação do eixo da Terra. Então a Terra é um globo terrestre, uma bola gigante, redonda, e que em comparação, a posição no sistema solar e um bocado de coisa, a Lua faz com que a Terra fique um pouco inclinada em direção ao Sol. E a rotação da Terra, ela é determinada pela Lua, pela função que exerce a Lua. Então, essa função, essa posição, essa gravidade influencia diretamente a nossa realidade. A ponto de a Terra leva 24 horas para dar um giro completo no seu eixo, chegando novamente à posição onde há 24 horas atrás nós estávamos. Isso é muito interessante, porque poderia ser 28, 30 horas para dar esse círculo, poderia ser 10 horas para dar esse círculo, mas são 24 horas, exatas 24 horas. E o que é interessante é que se fosse mais do que 24, ou menos do que 24, uma questão simples, que enquanto, por exemplo, hoje a nossa posição em relação ao Sol é que o Sol está brilhando do outro lado desse globo terrestre. Do nosso lado agora está brilhando o quê? A Lua. E durante a noite há um esfriamento da Terra. Enquanto do outro lado há um aquecimento por parte do Sol, que brilha. Se essa rotação fosse mais rápida ou mais demorada, isso afetaria diretamente na existência da vida na Terra.
na produtividade da terra e em um bocado de coisa. Mas, no seu devido lugar, exercendo um propósito determinante, está a lua, os astros, tudo que existe, tá? Funcionando rigorosamente por uma ordem estabelecida. Eu creio, e nós cremos dessa forma, pela palavra de Deus, essa ordem estabelecida, ela tem nome. Tudo que existe veio a existir por causa de um ser. E diferentemente da filosofia, que pode até concluir que algo poderoso tenha sido o causador de tudo isso, a palavra de Deus vai nos chamar de o Deus criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo que existe não existe em ordem de forma aleatória, mas tudo que existe, existe em ordem determinada pelo seu Criador. Tudo o que existe, seres animados, seres inanimados, ou seja, com vida ou sem vida, né? De ser vida de sistema nervoso, como nós temos, ou uma vida vegetal, por exemplo, as plantas, tudo funciona no mais rigoroso e absoluto propósito determinado. Quando nós olhamos para essa questão, nós vemos que a propósito, a ordem que foi estabelecida, não apenas para aquilo que nós podemos mensurar, né, algo longe de nós, como o universo, por exemplo. Não, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus, por exemplo, criou o homem e a mulher, como aquele que projetou, como aquele que é o arquiteto, é o construtor, ele planejou para que o homem e a mulher pudessem funcionar dentro de propósitos estabelecidos. Quem que estabelece o propósito? O Criador. E quando nós pensamos sobre a realidade do homem e da mulher, Deus cria dois seres e Deus os une, né? E chama de uma só carne. Deus está ali instituindo a família, e o Criador, ele diz que é família quando há a união de um homem e de uma mulher. Dentro dos propósitos estabelecidos por Deus está o quê? Está o que Deus espera do homem e da mulher para que possa corresponder com aquilo que ele determinou. Então é interessante, porque tudo começa, na verdade, com Deus, e Deus ocupa um papel central nesse propósito que ele estabelece. Deus é aquele que não é apenas o criador da existência. Deus é o sustentador do que existe. Deus é o sustentador da vida. O mundo continua existindo porque o Criador sustenta, mantém a existência. Tá? Então, quando nós pensamos no universo, nós podemos ver a realidade de um Deus presente, regendo, governando e sustentando as coisas ordinariamente, dentro da ordem, dentro daquilo que ele projetou e estabeleceu para que funcionasse. Por isso que a lua vai continuar exercendo a sua influência sobre o céu, vamos dizer assim, sobre a terra, sobre o que existe, o sol influenciando, né, aquilo que ele precisa influenciar, porque o Criador que cria é o Criador presente que continua demandando a ordem das coisas. E quando nós pensamos na família, continua dessa forma. Deus não é apenas o Criador que diz para o homem o seguinte: homem, eu o criei, eu o formei, e dentro do projeto você tem a responsabilidade de ser o provedor da sua família, o protetor da sua família. Agora você, homem, vai desempenhar o seu papel como você bem quiser, da forma como quiser, desde que faça o que é esperado. Não é isso que acontece. Deus é aquele que diz para o homem: é do suor do teu rosto que comerás,
Deus é aquele que diz para o homem que ele será o provedor das necessidades da sua família. Deus é aquele que diz para a mulher que a responsabilidade da mulher é ser auxiliadora deste homem que tem a responsabilidade de conduzir, de liderar. Só que o que acontece? Esse Deus que cria, ele estabelece pela sua palavra o que ele espera, o andamento, a direção. E fazendo dessa forma, nós estamos funcionando como o Criador espera, deseja e nos mostrou o caminho a seguir. Só que o que existe de dificuldade em tudo isso? Desde o início, no jardim do Éden, o homem desobedeceu a Deus. O homem decidiu excluir Deus como aquele que, presente na criação, está determinando, está direcionando, essa é a palavra mais adequada, quer direcionar aquilo que ele criou para que funcione de acordo com o que ele projetou. Então o homem decide por si mesmo comer da árvore, do fruto da árvore que Deus havia proibido. O homem decide por si mesmo reestabelecer a direção do que é, em primeiro lugar, família. O homem agora olha para a realidade e diz, não, família, no meu entendimento, é quando um homem com outro homem se une e ali ele se institui uma família. Mas quem é que está dizendo isso? É o Criador? É aquele que projetou as coisas para que funcione dentro de uma ordem? Não. É o homem que decide excluir Deus como aquele que dá a direção, que mostra o que é esperado, e ele assume esse papel para redefinir as coisas. Então agora ele está chamando uma convivência entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e um animal, entre uma mulher e um cachorro. Gente, há casamentos registrados de pessoas com animais. De pessoas, uma mulher, acho que nos Estados Unidos, casou com uma árvore. E tudo bem, desde que essa é a verdade para ela. Olha o ponto que nós chegamos. O homem está redefinindo para si o que ele acha que deve ser daquilo que existe. E aí você não vê mais o homem com garra, né? Com pegada, você vê homens frouxos, afeminados, preguiçosos, mas que acham que estão refletindo aquilo que deve ser. Vocês veem hoje mulheres empoderadas, né? Que determinam as coisas, que o camarada tem que comer miudinho na mão dela, ela que determina e direciona e tudo, e está tudo bem. Ela é um exemplo, ela é guerreira, ela é, né, mulher de garra, mulher... Quem disse que tem que ser dessa forma? O mundo. Não é Deus. E aí quando nós pensamos em Deus e o envolvemos como o nosso referencial para que tudo caminhe de acordo com o que Ele projetou, nós vamos ver esse Deus como, né, parte inicial, o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida. Nós vamos ver esse criador como aquele que institui e determina o que é uma família e como deve ser o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos dentro dessa família. E também esse Deus revela para nós e mostra para nós o que é a igreja. Como que deve funcionar a igreja. E é isso que nós vamos estudar nesta oportunidade, né? Como domingo passado eu preguei num outro texto, que inclusive mostra para nós o resultado de quando o homem faz o que é reto aos próprios olhos. Lembra disso? Juízes capítulo 6. O povo de Israel vai e faz o que é correto aos próprios olhos. Olha que interessante, irmãos. O povo não está olhando para Deus e dizendo, eu quero fazer o que é contrário à tua vontade. Eu não aceito como Deus na minha vida, eu não quero isso, está repreendido, eu vou tomar direção do que eu achar melhor. Nós não vemos essa rebeldia revelada. Nós vemos o homem fazendo o que era correto aos próprios olhos. Então, olha que interessante, né? Estou resgatando aí domingo passado.
O povo faz o que faz achando que é o correto. Isso é interessante. Não é fazer o que faz sabendo que está em rebeldia com Deus. Às vezes acontece isso. Nós desobedecemos de forma consciente. Mas grande parte da nossa desobediência, ela é inconsciente. Ela parte até mesmo de um coração que quer fazer o que é correto. De que quer acertar na vida, quer resultados bons. Mas qual que é a base que me leva a crer que isso ou aquilo é correto? Será que é o Criador que estabeleceu a verdade? Ou será que são as minhas percepções? O povo de Israel estava fazendo o que era reto aos próprios olhos. Então ele achava que deixar de fazer aquilo e começar a fazer isso, está tudo bem, porque eu entendo que está bom. Só que o que acontece? Olha, vamos colocar aí 99,9% das vezes em que nós agirmos baseados no nosso coração, não podemos colocar 99,9%. Nós podemos colocar 100% das vezes, porque a Bíblia vai dizer que o coração ele é enganoso. Quando nós agimos segundo os nossos próprios olhos, nós vamos nos encontrar igual o povo de Israel, fazendo o que era mal aos olhos do... Irmãos, quantas famílias estão vivendo valores invertidos, não porque não querem agradar a Deus, pelo contrário. Há, às vezes, um desejo genuíno e sincero de agradar o Criador. Mas qual que é o problema? O que tem sido feito, está sendo feito a partir do que eu acho que deve ser feito. Fazer o que é reto aos próprios olhos. E aí, fazer o que é reto aos próprios olhos, no âmbito familiar, nós temos homens que estão deixando de ser homens do ponto de vista da Bíblia, e nós temos mulheres que estão assumindo uma função que não foi dada a elas. E essa conta vai chegar. Essa conta chega. Irmãs, vocês não aguentam. Vocês não aguentam aquilo que foi dado para os homens fazer. Porque Deus não capacitou vocês com uma estrutura emocional e nem física para aguentar. Olha, você fica assustada, mas os homens têm uma capacidade de lidar com cada coisa. Às vezes, surgiu um doido ameaçando, vou matar. As mulheres dão pane, né? Tu vai matar, tu pode te matar, mas tu pode morrer primeiro, né? Na cabeça do homem. Porque Deus o formou com instinto de proteção. De proteção. Nós homens, as mulheres às vezes nem têm essa percepção. Uma coisa, eu tenho que cuidar para não sair do propósito aqui. Mas nós homens, nós sabemos o que nós comunicamos quando nós olhamos no olho. Nós sabemos a diferença de uma encarada provocativa. Nós sabemos a diferença, nós comunicamos com o olho. Nós sabemos o que passa na cabeça de um outro homem quando ele olha para a gente. E quem que deu isso? Foi Deus. A mulher já é mais facilmente enganada com a conversa, com um bocado de coisa, e assim por diante. Então, o convite aqui, nós vamos seguir o texto agora, é o quê? Nós devemos seguir o que Deus determinou para nós. E aí nós podemos estar mais tranquilos. Né? Aí quando nós olhamos para a igreja, que é o assunto de hoje, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dá uma olhadinha aí, 1 Tessalonicenses 5,12 está sendo projetado aí na tela, se você quiser acompanhar aí, tá? Mas diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Que
texto maravilhoso, irmãos. Que texto extremamente necessário para que juntos olhemos para que o Criador da igreja estabeleceu sobre a igreja, e assim como no universo existe ordem, assim como na família existe ordem, assim como na sociedade Deus estabeleceu a ordem. Às vezes nós vemos aqueles que têm a autoridade funcionarem por causa de redefinirem para si o que é governar, nós vemos funcionando de maneira equivocada. Mas o governo é estabelecido por Deus, que quer que exista o quê? Ordem na sociedade. Por que existem as autoridades? Para que existem ordem. E aí quando nós pensamos, na família, do mesmo jeito, Deus estabelece ordem, e na igreja Deus estabelece ordem. E seguirmos o Criador, nós estaremos aproximando-nos daquilo que Ele estabeleceu para que seja o funcionamento. E aí na primeira oportunidade, já pregando nesse texto, nós olhamos para aquilo que podemos ver desse texto como responsabilidade da liderança da igreja. E aí o texto, só estou relembrando, o texto vai falar da liderança da igreja, dos pastores da igreja, como aqueles que trabalham arduamente entre vocês. E aí eu pontuei que o pastor precisa ser um trabalhador da obra do Senhor. Não há espaço para preguiça na vida daquele que está à frente da igreja de Deus. Dentro do que é esperado como responsabilidade por parte do pastor está o quê? Orientações. Coloca, Gabriel, na atualizada, o versículo 12, que tem algumas palavras interessantes. Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, conduz, lidera. E os que vos admoestam, instruem, aconselham. Então, quando nós olhamos para a ordem que Deus estabeleceu na igreja, existe a liderança que precisa funcionar dentro do que Deus estabeleceu. E quando nós olhamos para a igreja, quando nós pensamos na instituição igreja criada por Deus, nós podemos ver a ordem que Ele estabelece. Então Deus capacitou líderes para conduzir sua igreja, dando-lhes o quê? Responsabilidades, que eu disse, o trabalho, a admoestação, o presidir, o aconselhar, o instruir, responsabilidade dos líderes. E a igreja? Deus deixa orientações, responsabilidades, aquilo que é esperado da igreja em relação à sua liderança. E aí, qual que é a primeira palavra que nós podemos destacar aqui? Se seguirmos a NVT, está: irmãos, honrem seus líderes. Honrar. Se voltarmos na atualizada, Gabriel, vai dizer acatar com apreço. O que é isso? Responsabilidade dos membros da igreja. E o que isso significa, Honrá-lo, acatar com apreço. Nós podemos destacar alguns sinônimos disso. Primeiro, a palavra significa reconhecer. A igreja precisa reconhecer a sua liderança. E reconhecimento aqui não tem nada a ver com bajular, com fazer falsos elogios, com o paparicar de forma falsa. Não, reconhecimento não é isso, não. O reconhecimento, em primeiro lugar, é reconhecer que esta é uma pessoa colocada por Deus para desempenhar este papel. É o que a atualizada vai colocar, acatar com apreço. É apreciar o valor de. Essa é a ideia.
Isso traz a ideia, conforme o próximo versículo, de respeito. A ideia de ter consideração. Isso que a igreja espera por parte da sua liderança. Será que dá para a gente imaginar que é possível caminhar juntos quando existe desrespeito de ambas as partes? Não dá para caminhar junto. Precisa existir respeito, honra, né? Apreço, valor, valorizar, tá? É o reconhecer que foi Deus que colocou essa pessoa no cargo de liderança. E isso é interessante, irmãos. Porque isso também não significa que a igreja precisa sempre e a todo custo dizer sim e sempre sim para a sua liderança. Há em algumas instituições aí, né, o erro a partir de um exagero, de supervalorizar a posição de liderança, esquecendo o que esse texto vai dizer. O que esse texto diz? Esse texto vai colocar para nós que é preciso existir honra, respeito por aqueles, olha só, duas palavras aqui neste versículo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. A posição da liderança não é uma posição separada do que é ser igreja. Tem muitos pastores que sobem, né, num pedestal para dizer e se referir a vocês, né, e o que Deus quer de vocês, e que vocês têm que respeitar os seus líderes, e que vocês têm que ter, né, o respeito e o cuidado pelo ungido do Senhor, e nisso eles se colocam numa posição diferente da igreja. Parece que eles estão perto de Deus e para baixo deles a igreja, e isso não existe. O pastor, o diácono, a liderança da igreja é alguém que é junto com a igreja, um membro do corpo de Cristo. Por isso que Paulo vai falar que precisa acatar com apreço aqueles que estão entre vocês, ou seja, faz parte do povo. Então, há um erro de ambas as partes nisso, não entenderem isso. Primeiro dos líderes, em se achar superior à igreja, e não é. E também pode existir um erro da igreja em relação ao líder, em achar que o líder é super alguma coisa. E não é. Tem gente que acha que pastor, né, não tem dificuldade, que não tem sentimento, que, né, acha que o pastor é um super-homem, é alguém que nada, é alguém que não tem as dificuldades que vocês têm no quesito dizer sim para aquilo que precisa ser dito, não para aquilo que... Não existe isso. Pastor é simplesmente membro do corpo de Cristo, que passa pelas mesmas lutas que vocês e que precisa encarar a vida cristã do mesmo jeito. Então, às vezes, quando nós desprezamos essa verdade de que o pastor, o líder, né, é alguém que está entre vocês, nós podemos errar nesse sentido, em colocar, né, o pastor num patamar diferente. Isso não existe. E o apóstolo Paulo vai falar também da verdade do alguém que está entre vós e os que vos preside. Ao mesmo tempo que Paulo fala, é alguém que está entre, ele fala é alguém que está sobre. Ou seja, no quesito desempenhar a função que Deus espera, a liderança está na posição de presidir, de apontar o caminho, de orientar, de conduzir, de chamar, não é só, olha, façam isso, vão fazer aquilo, vão, né, seguir dessa forma. Não, é o seguinte, venham pelo caminho que eu vim, façam o que eu estou fazendo. Mas Deus irá cobrar da liderança algumas coisas que necessariamente não cobrará de quem é liderado. Tá? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos entender, né, como que a igreja precisa funcionar.
E aí a igreja precisa olhar para esta pessoa e ter apreço por ela, valorizá-lo, reconhecendo que está essa pessoa em uma função colocada por Deus para desempenhar uma tarefa que Deus pediu. Então precisa existir, irmãos, conforme Paulo diz, apreço, tá? Reconhecimento, precisa existir valorização. Isso se faz, irmãos, de 200 formas possíveis. Né? Às vezes nós podemos cair em dificuldades, simplesmente por quê? Porque essa distância que deveria ser bem curtinha, acaba sendo longa. Né? Acaba sendo longa. E isso precisa ser encurtado. Tá? Agora existe em tudo isso o quê? Uma dificuldade. Que dificuldade? A dificuldade de funcionar no mesmo ambiente, líder e liderado. Sabia que existe essa dificuldade? Existe. Agora, por que existe essa dificuldade? Que dificuldade? Reconhecer, aceitar, acatar com apreço, honrar, respeitar, amar, é tudo que os sinônimos que Paulo vai dar aqui, nesses 2 versículos. Por que existe essa dificuldade quando o assunto envolve o quê? Alguém que foi dada autoridade. Porque a liderança foi dada por Deus, a autoridade para presidir. Existe dificuldade porque nós estamos falando de líderes e liderados que têm a presença do pecado nas nossas vidas. Não é verdade? E nós não gostamos da ideia de autoridade. Quem aqui gosta da ideia de autoridade sobre você? Ninguém. Eu não sei se é bem assim. Ora, pois, não é? Então me dá uns minutinhos aí. Tá? Quem é pai aqui sabe. As crianças gostam de você, pai, de você, mãe, dizendo para elas, não, isso não pode, isso não deve ser feito, parou, chega. Eles gostam dessa autoridade na vida deles? Eles não gostam. Crianças não gostam de autoridade. Mas olha, Deus projetou o ambiente familiar e deu para o pai, deu para a mãe autoridade sobre a criança. E quando isso é desrespeitado, irmãos, uma série de problemas começam desencadeando. Mas nós, naturalmente, não gostamos de autoridade. Nós não gostamos, quem trabalha aqui e tem no seu serviço alguém acima de você, que manda em você. Um bocado de gente que eu sei aqui. Você gosta de alguém mandando em você? Não. Você lida, você respeita, né? Você obedece, mas você gosta disso? Tem muitas pessoas que são autônomas no seu desenvolvimento de trabalho, não é por um entendimento, não é por exclusivamente entender que trabalhar autônomo vai trazer mais e maiores benefícios para a minha vida, mas é porque não suportam a ideia de ter alguém todo dia mandando sobre ela. Existe muito disso. Agora, o que acontece? A igreja é um monte de gente de tudo isso, que se reúne num lugar, não é? Que continuam não gostando tanto de autoridade sobre a sua vida, e que precisa funcionar agora em uma realidade de posições que Deus estabeleceu como autoridade. Não é? É isso. Aí como que nós vamos acertar mais quando nós olhamos para o Deus que estabeleceu como tem que ser feito? E aí quando nós olhamos, ampliando mais do que 1 Tessalonicenses vai dizer, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro chamando a atenção dos presbíteros, dos pastores, e dizendo o seguinte, que nós temos um sumo pastor. Sobre aquele que é pastor existe a autoridade da vida dele, que é o próprio Jesus Cristo. É aquele que manda, por isso que a Bíblia vai falar de Cristo como cabeça da igreja. A igreja não é do pastor, o pastor não é dono de igreja. O
pastor tem que tomar muito cuidado para as decisões que vão ser tomadas, porque as decisões precisam refletir o quê? Aquilo que é diretamente do interesse de quem é o dono da igreja, Jesus Cristo. E esse interesse de Jesus Cristo já foi revelado também. Mas nós temos que lidar com essa verdade. Existe alguém que tem uma autoridade maior do que a minha. Mas também nós precisamos entender, como igreja, que esse Deus que é a autoridade máxima sobre todos nós, estabeleceu alguns com autoridade sobre o corpo, a igreja. E como que a igreja deve lidar com isso? A igreja deve lidar respeitando a liderança, apoiando a liderança, acatando com apreço a liderança. E o texto vai dizer também que isso se dá, não porque o pastor talvez seja carismático, né? Legal, é o pastorzão. Esses dias a gente estava tendo uma reunião, né? E o pastor que está conduzindo aqueles estudos, ele falou assim, olha pastor, se os seus jovens, se os seus adolescentes te colocam como o melhor amigão deles, eu acho que alguma coisa tem errado. Né? Porque normalmente os nossos jovens e adolescentes, eles querem, né, ir além, ali e tal, sempre. Então, se a referência do pastor é o amigão deles, provavelmente que nós estamos sendo muito mais coniventes com os desejos pulsantes do coração de um adolescente, de um jovem, do que aquele que diz, olha, Deus não quer que façamos isso. Não, nós não seguiremos por esse caminho. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus estabeleceu, nós vamos nos deparar com essas verdades, irmãos, de que precisa existir, respeito, precisa existir encorajamento, apoio. Olha só, deixe-me seguir aqui. Se a gente fosse pensar em como honrar, respeitando e amando aqueles que Deus colocou na liderança, como podemos fazer isso, pensando de forma prática? Primeiro, respeitar as suas orientações espirituais. É isso que a Bíblia diz. Nós devemos obedecer os nossos líderes espirituais. Por quê? Hebreus vai dizer, porque eles velam por nossa alma. Irão prestar contas a Deus dessa função. Agora, qual é o limite para obedecer à liderança espiritual? Quando as suas orientações refletem aquilo que é espiritual e do desejo de Deus. Por isso que eu não me canso de dizer aqui o seguinte, irmãos. Olha, você consegue vir na quarta-feira? Venha. Por que eu não me canso de dizer isso e não vou parar de falar? Porque Deus quer que eu fale. Deus quer que eu, na função que exerço, possa alcançar a sua vida no quesito orientá-lo espiritualmente, instruí-lo pela vontade de Deus. E aí, quando nós organizamos a semana e temos um dia para nos encontrar para isso, qual que é a minha função, o meu papel? É te chamar, é te convocar. Qual que deve ser a sua reação a isso? É estar presente, é se organizar. Não é possível? Não é possível. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Né? Mas é possível, então obedeça. Quando você faz isso, o que você está fazendo, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo sem perceber, mesmo sem estar dizendo em palavras, quando você acata a orientação de quem Deus colocou como autoridade na sua vida, você está honrando. Você está valorizando. Quando nós lançamos um programa de estudo bíblico juntos, seja com devocional, seja com aquele livro do catecismo, seja, o que você deve fazer? Obedecer, porque essa é a vontade de Deus. Agora, o dia que eu fugir da palavra de Deus e começar a dar orientações, segundo o que eu acho que deve ser sobre a vida neste mundo, aí vocês precisam frear. Mas quando a orientação é bíblica, é o que Deus espera, é o que você precisa fazer,
você estará honrando, você estará acatando com apreço, você estará respeitando e amando quem está orientando. E isso é o que encoraja, sabia disso? Quer desanimar um pastor? Vamos desanimar? Vamos. Domingo que vem ninguém. Mas isso é um balde de água fria. Mas isso desanima de um tanto. Você não precisa dizer para mim o seguinte, tá? Embora pesquisando, lendo e pensando em questões práticas de como a igreja pode acatar com apreço, honrar, respeitar e amar o pastor, tem muitas sugestões, né? Mas eu não sinto, né, valorizado, digamos assim, se você começar a me dar tapinha nas costas e começar a fazer muitos elogios. Eu não gosto muito disso. Não estou dizendo que isso não pode existir dentro do que a Bíblia coloca. Precisa existir. Porque nós somos seres emocionais. E nós precisamos reconhecer aquilo que é feito correto. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? Eu fujo intencionalmente da bajulação. Daquele, nossa, nunca ouvi tão claramente isso. Você é o melhor. Olha, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. E os irmãos sabem, sem nem necessidade de explicar, que essa porta eu não fico cavucando nem abrindo. Mas se tem uma coisa que me encoraja é ver você aqui. Isso me encoraja. Se tem uma coisa que me desencoraja é saber que você não tem vindo por coisas pequenas. Por coisas que podem ser vencidas. Por uma organização de agenda. Por uma decisão de sair e de horário. Mas me desanima. Então, pensando em como nós podemos honrar quando nós obedecemos, irmãos. Quando nós chegamos juntos, quando nós nos dispomos a servir. Pastor, o que precisa ser feito aí? Oxa, que coisa boa. Agora, sabe o que desanima? Fulano, você pode fazer isso? Posso. Posso. Meu filho. Melhor pedir para um anjo, né? Ou quando faz com o corpo mole, né? Irmão, se tem uma coisa que me... Olha, às vezes eu dou tanta risada lendo Provérbios. Provérbios vai dizer assim, olha, como fumaça nos olhos e como vinagre nos dentes é o preguiçoso para o seu patrão. Mas se tem uma coisa que me corrói é fazer as coisas com preguiça, sem querer fazer, com desleixo. Então você quer me honrar na posição que eu estou? Se dispõe a fazer o que precisa ser feito e faça com a força que Deus te deu. Faça. Isso motiva. Isso motiva. Olha só, deixe-me achar aqui algo interessante que eu queria destacar. Ok, aqui. Quando que nós honramos, respeitamos e amamos a nossa liderança? Quando nós demonstramos consideração nas discórdias. Olha que ponto interessante. Eu sei que nós não vamos concordar em tudo e sempre, irmãos. Nem você comigo, nem eu contigo. Mas quando há respeito nas nossas discórdias, nós estamos valorizando. A nossa sociedade, do lado de cá do oceano, nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque para nós as coisas funcionam assim. Se eu discordo de uma ideia do Rodrigo, automaticamente eu estou discordando da pessoa do Rodrigo. Isso é um problema. Porque quando eu discordo de algo que você ou acredita, ou defende, ou segue, eu estou discordando de você, há com isso que um distanciamento de você. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema porque nos separa de uma forma desnecessária. Por que nós, agora eu vou dizer, né? Por que nós pastores nos separamos muito fácil de outro pastor e de outra igreja? Porque a posição dele sobre a composição do homem é diferente da minha. Enquanto eu penso na dicotomia, o homem é composto apenas de
corpo e o imaterial sendo alma ou sendo espírito, o outro vai falar, não, eu defendo tricotomia, corpo, alma e espírito. Aí eu falo, eu não concordo com ele, então automaticamente... Mas que raio de besteira é essa? E assim a gente segue. Olha um campo, uma chapa quente debaixo dos nossos pés, que a gente consegue estar mais perto de alguém, às vezes, que não teme ao Senhor, mas tem a mesma posição política do que alguém que serve ao Senhor, mas pensa diferente. Olha que assunto que a gente consegue nos separar porque discordamos da ideia, automaticamente discordamos da pessoa. Irmão, não pode ser assim. Então, nós precisamos ser leais, nós precisamos demonstrar consideração nas nossas discórdias. E nesse quesito, eu digo como orientação. Eu não digo com a oportunidade de lançar mão de momentos ao longo desses 9 anos que estamos juntos. Ah, lembra disso? Que não é. Não, eu não tenho visto isso entre nós. No sentido de deslealdade, de desconsiderar nas nossas discórdias. Então é mais no sentido de orientar e dizer o seguinte: honramos a Deus, e a igreja honra o seu líder, quando mesmo discordando, reconhece e considera. E é assim que devemos seguir, né? Então, o apóstolo Paulo vai seguir orientando isso e vai dizer uma coisa interessante para nós, irmãos. Olha o final do versículo 13. Vou ler o 13 novamente. Tá? Diz assim: tenham grande respeito e amor sincero por eles, porque eles são legais, é isso? Porque a personalidade é agradável, é amigão, é isso? Por que o respeito, o amor, a honra, a liderança deve ser uma realidade por parte da igreja? Por causa do trabalho que realizam. Está ligado à função. Estar desempenhando algo que Deus disse para fazer. Por isso que o critério, irmãos, é sempre o que a palavra de Deus diz. Se o que este homem está fazendo foge do que a palavra do Senhor diz, então esse respeito não é o que precisa acontecer no sentido de concordar, sim, senhor, tudo bem, não, precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Mas o que Paulo diz, e eu quero finalizar neste momento, é dizer o seguinte: quando ele olha para a igreja e liderança, para pastor, diáconos e igreja, ele diz o seguinte: vivam em paz uns com os outros. Será que a paz que precisa existir entre nós, será que ela é sempre uma realidade natural? Oh, claro que não. Paz é fruto. Irmãos, a Bíblia vai orientar a paz como algo que precisa existir uma procura, que precisa existir uma perseguição, que precisa existir, a ideia é caçar a paz. Vários textos bíblicos, só vou citar aqui, Gabriel, não precisa, mas Salmos 34:14 diz: procura a paz e segue-a. Pedro vai falar no sentido literalmente de caçar a paz. Então, a paz que precisa existir na igreja é o resultado de caminharmos juntos. Essa paz, irmãos, ela pode ser arranhada com tanta facilidade, não é mesmo? Uma palavra dita na hora errada, da forma errada, pode quebrar o quê? A paz. Não é isso? E o que precisa existir na igreja para que ela funcione do jeito que Deus projetou para que ela funcione? Lealdade, trabalho por parte da liderança, honra, respeito, amor, apreço por parte da igreja e paz. Paz para seguirmos em frente. Paz para agradarmos o Senhor. Então, manter a paz é um trabalho rigoroso
que vale a pena. Então nós precisamos nos comprometer em procurar, caçar e manter essa paz. Tá? Assim vamos ser uma igreja que é conhecida sempre o quê? Pela paz. Irmãos, quantas igrejas, o histórico de reuniões, de assembleias, são reuniões de brigas, de discórdias. O que está acontecendo? Não é? Não, reunião de assembleia é um culto que precisa existir paz. E digo de novo, apenas como orientação, por ver essa realidade entre nós. Irmãos, nós vamos discordar, vamos entender que o que precisa ser feito é por este caminho e não por este caminho. Mas como que vamos estabelecer isso em paz e em harmonia? Seguindo o que a Bíblia diz. Tá? Então, que o Senhor, irmãos, nos abençoe e que possamos continuar sendo e cada vez melhorar no ser uma igreja conforme o que o Criador estabeleceu, conforme o que o Senhor estabeleceu. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, né? Exatamente por reconhecer que no meio da igreja pode existir, né, várias situações, mas reforço que dentro de uma ordem que o Criador estabeleceu, está a necessidade de que cada indivíduo se volte para Cristo, arrependido dos seus pecados e crendo na salvação oferecida. Quando nós não fazemos isso, nós funcionamos com algo faltoso em nós, faltando a paz entre nós e Deus. Mas quando cada ser humano se volta para Cristo, arrependido dos seus pecados, recebendo o perdão oferecido gratuitamente por Deus, nós podemos começar a partir daí, viver o padrão que Deus espera espiritualmente para nós. E então faremos parte da igreja do Senhor e poderemos observar esses princípios de liderança e liderados. Onde que você está? Você já é parte da igreja de Cristo, tendo a salvação como uma verdade na sua vida? Ou você precisa dessa salvação? Então, se for esse o seu caso, creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, se volte para Ele e receba a salvação que de graça Ele oferece. Então, que Deus nos abençoe e que possamos viver segundo o que Deus estabeleceu para vivermos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos pela palavra que nos orienta, que nos mostra o caminho, que faz apontamentos, e nós queremos, ó Deus, que essa seja uma verdade que permaneça nesta igreja, que cada dia mais possamos unidos, trabalharmos juntos para refletir aquilo que o Senhor deseja que seja uma verdade entre nós. Nos abençoe, abençoe a liderança dessa igreja, dando sabedoria, discernimento, conhecimento da sua palavra, ajudando a transmitir aquilo que o Senhor espera de nós como igreja e ajudando a cada um que é membro deste corpo a obedecer a tua palavra. Obedecer a tua palavra não é obedecer a homens, é obedecer ao Senhor, que orienta a partir de quem o Senhor instituiu como liderança. E que tudo isso, Deus, resulte em glória para o nome do Senhor. Que tudo isso, ó Deus, que esse funcionamento harmonioso e em amor possa ser uma verdade que irá alcançar outras pessoas, que cada visitante que chegar entre nós possa reconhecer que existe união entre nós, que existe amor, que existe direção, e que a nossa direção é servir o nosso líder, que é Cristo, é obedecê-lo, e que possa o Senhor atingir cada vez mais pessoas e corações para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.